Bem-vindo ao canal Efésios 1. Autoridade apostólica. Paulo inicia afirmando sua identidade como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isso enfatiza que seu chamado e missão não são de origem humana, mas divina. Ele fala com autoridade, como um enviado de Cristo, para transmitir ensinamentos e orientações aos crentes. Bênçãos espirituais. Paulo destaca que Deus Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Essas bênçãos não são apenas materiais ou temporais, mas têm valor eterno e são encontradas nos lugares celestiais. Em Cristo, temos acesso a essas bênçãos, que incluem graça, paz, redenção, perdão, e uma herança eterna. Eleição e predestinação. E antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em amor diante dele. Isso revela a soberania de Deus e o seu plano eterno para a humanidade. A eleição não é baseada em nossos méritos, mas no amor e na graça de Deus. Ser santos e irrepreensíveis significa viver de maneira que reflita o caráter de Deus, em pureza e amor. Adoção como filhos. E através de Jesus Cristo, Deus nos predestinou para sermos seus filhos por adoção. Isso significa que, em Cristo, somos incluídos na família de Deus. A adoção é um ato de amor e graça, onde Deus nos aceita como seus próprios filhos, com todos os direitos e privilégios que isso implica. Vontade soberana de Deus. Todo esse plano de eleição e adoção é conforme o beneplácito da vontade de Deus. Ele agiu de acordo com sua boa vontade e propósito. Isso nos dá segurança e confiança de que estamos nas mãos de um Deus soberano e amoroso, cujo plano para nossas vidas é perfeito. Ao refletir sobre essa passagem, somos chamados a reconhecer a grandeza do amor de Deus e sua soberania sobre nossas vidas. Somos incentivados a viver de forma santa e irrepreensível, sabendo que fomos escolhidos e amados por Deus antes mesmo de existirmos. Devemos abraçar nossa identidade como filhos adotivos de Deus, vivendo em gratidão e buscando refletir o caráter de Cristo em nossas ações diárias. Finalmente, somos convidados a confiar plenamente na vontade de Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito e amoroso para cada um de nós. Louvor à glória da sua graça. Paulo começa exaltando a graça de Deus, que nos tornou aceitáveis a Ele por meio de Jesus Cristo, o amado. Esta é uma lembrança de que nossa aceitação por Deus não é baseada em nossos méritos, mas na graça que Ele nos concede através de Cristo. Redenção e remissão. E em Cristo, temos redenção pelo seu sangue, o que significa que fomos comprados e libertos do poder do pecado. A remissão das ofensas refere-se ao perdão total e completo de nossos pecados. Isso é feito segundo as riquezas da sua graça, destacando a abundância e generosidade da graça de Deus. Sabedoria e prudência. Deus derramou sua graça sobre nós com sabedoria e prudência. Isso significa que Ele não apenas nos abençoa, mas também nos capacita a viver de maneira sábia e prudente, discernindo sua vontade e propósitos para nossas vidas. Revelação do mistério da sua vontade. Deus nos revelou o mistério de sua vontade, que Ele havia proposto em si mesmo. Este mistério, que foi oculto por gerações, é agora revelado em Cristo. A vontade de Deus é que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, sejam reunidas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Unificação em Cristo. A culminação do plano de Deus é reunir todas as coisas em Cristo. Isso significa que, no final dos tempos, tudo será unificado e harmonizado em Jesus. Ele é o centro e o ponto culminante da criação e da redenção. Herança e predestinação. E em Cristo, fomos feitos herança de Deus. Fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso nos lembra que nossa salvação e nosso futuro estão seguros nas mãos de um Deus soberano, que tem um plano e propósito para cada um de nós. Ao refletir sobre esta passagem, somos convidados a louvar a Deus pela sua imensa graça e bondade. Devemos reconhecer que nossa aceitação diante de Deus é um presente de graça através de Jesus Cristo. Devemos viver com a certeza de que nossos pecados foram perdoados e que fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Isso nos dá liberdade e paz para viver plenamente. Somos chamados a buscar sabedoria e prudência em nossas vidas, confiando que Deus nos capacita para viver de acordo com sua vontade.
Devemos abraçar a revelação do mistério de Deus, entendendo que nosso propósito final é estar unidos em Cristo. Finalmente, devemos viver com a certeza e a segurança de que somos herança de Deus, predestinados conforme o seu propósito eterno. Esta passagem nos encoraja a viver em louvor e gratidão, reconhecendo a maravilhosa obra de Deus em nossas vidas através de Jesus Cristo, e nos chama a viver com sabedoria, propósito e esperança. Louvor da sua glória. Paulo começa afirmando que nós, que primeiro esperamos em Cristo, existimos para o louvor da glória de Deus. Isso significa que a nossa existência e nossa esperança em Cristo têm o propósito de glorificar a Deus. Nossas vidas são chamadas a refletir a majestade e a bondade de Deus, mostrando ao mundo a grandeza de sua glória. Ouvistes a palavra da verdade? Ele dirige-se aos Efésios, lembrando-os de que, após ouvirem a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e crerem em Cristo, foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Evangelho, como a palavra da verdade, trouxe-lhe salvação, e a fé em Cristo resultou no selo do Espírito Santo. Selados com o Espírito Santo? Ser selado com o Espírito Santo significa que os crentes receberam a marca de Deus, uma garantia de pertencimento e segurança. O Espírito Santo é descrito como penhor, ou garantia, da nossa herança, que confirma a promessa de redenção e a certeza da possessão adquirida. Essa presença do Espírito em nossas vidas é uma garantia de que somos herdeiros da promessa divina. Fé e amor. Paulo expressa gratidão pela fé dos Efésios em Jesus e pelo amor que demonstram para com todos os santos. Essa fé e amor são evidências da transformação que o Evangelho operou em suas vidas. A fé em Jesus é fundamental, mas também o amor que se manifesta em ações concretas para com outros crentes é crucial na vida cristã. Orações de gratidão e petição. Paulo revela que não cessa de dar graças a Deus pelos Efésios, lembrando-se deles em suas orações. Ele ora para que Deus, o Pai da Glória, conceda-lhes o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Essa oração destaca a importância do crescimento contínuo no conhecimento de Deus e na compreensão espiritual. Glorificar a Deus, nossas vidas devem ser vividas para o louvor da glória de Deus. Tudo o que fazemos deve refletir a grandeza e a bondade de Deus, apontando outros para a sua glória. Segurança na salvação, e ao ouvir e crer no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança eterna. Isso nos dá segurança e confiança na nossa salvação e no futuro que Deus preparou para nós. Fé e amor como evidências. Nossa fé em Cristo deve ser visível através do amor que demonstramos uns pelos outros. O amor é a evidência concreta de uma fé genuína e transforma nossas relações com outros crentes. Oração contínua. Como Paulo, devemos ser persistentes em nossas orações, agradecendo a Deus pelas pessoas em nossas vidas e pedindo para que elas cresçam no conhecimento e na sabedoria divina. A oração é um meio poderoso de interceder e apoiar espiritualmente uns aos outros. Crescimento espiritual e a busca pelo conhecimento de Deus e a sabedoria espiritual é uma jornada contínua. Devemos sempre desejar conhecer mais profundamente a Deus e permitir que seu Espírito nos guie e nos revele suas verdades. Essa passagem nos chama a uma vida de fé, amor, gratidão e crescimento contínuo em Deus, confiando na presença do Espírito Santo como nossa garantia e guia. Iluminação do entendimento. Paulo ora para que os olhos do entendimento dos crentes sejam iluminados. Esse desejo de Paulo é que os crentes compreendam profundamente a esperança para a qual foram chamados. A iluminação espiritual é crucial para percebermos as verdades divinas e viver de acordo com elas. Esperança da vocação e riquezas da herança. A esperança da nossa vocação refere-se à nossa chamada em Cristo, que nos dá uma perspectiva eterna e um propósito divino. Além disso, Paulo menciona as riquezas da glória da herança de Deus nos santos. Isso implica que, como crentes, temos uma herança gloriosa e eterna preparada por Deus, que é infinitamente valiosa. Grandeza do poder de Deus. Paulo destaca a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que opera em nós, os que cremos. Esse poder é o mesmo que ressuscitou Cristo dos mortos e o colocou à direita de Deus nos céus. A ressurreição de Jesus é a manifestação suprema do poder de Deus, garantindo nossa própria vitória sobre o pecado e a morte. Supremacia de Cristo.